Vamos falar mais um pouquinho dessas brigas internas para aprovação de projetos, brigas políticas, mas agora eu vou falar de uma briga que envolve o Congresso também, mas ela é dentro do PT e é sobre o principal projeto do governo, o arcabouço fiscal. Tem uma ala mais radical dentro do PT que está se tornando o principal oponente deste projeto. Hoje, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, até veio a público, falou sobre isso, está preocupada com o projeto que está saindo, as mudanças que estão sendo feitas na Câmara, que estão sendo preparadas pelo relator, porque está colocando mais amarras no arcabouço fiscal, colocando mais penalidades caso o governo descumpra as regras. O PT não está gostando, parece que vai trabalhar contra. O relator, vale lembrar, é um aliado de Arthur Lira. Por outro lado, dentro da equipe do ministro Fernando Haddad, a perspectiva é a seguinte: olha, o Congresso pode colocar o que quiser, não tem problema ele colocar amarras. A gente está topando. Então temos o Congresso aliado de Fernando Haddad e a ala radical do PT trabalhando aí na prática contra um projeto do próprio governo. E a gente separou um exemplo do que pensa essa ala radical do PT em relação ao novo arcabouço. Pelas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu, abre aspas, as propostas de alteração ao arcabouço fiscal que circulam pela imprensa, defendidas pelo mercado, inviabilizam uma política fiscal anticíclica e voltada para o desenvolvimento do país. Se o relator, deputado Cláudio Cajado, fizer o seu relatório com essas alterações, estará fazendo mal ao Brasil. Fecha aspas. Joel, vou voltar com você. Um pouquinho mais tarde, a presidente Gleisi, ela dá até uma declaração um pouco mais forte, que ela diz o seguinte: o Congresso está, vou pegar aqui, essa ofensiva de propostas da direita, propostas liberais, vão ressuscitar o teto de gastos. Que fogo amigo, né? Que fogo amigo, fruto, não tenho dúvida, de visões realmente divergentes lá dentro. Eu acho que tem algumas áreas que a gente está vendo essa visão radical do PT dar as cartas, mas felizmente, no que diz respeito ao Ministério da Fazenda, isso não tem acontecido. Pelo contrário, ele tem dentro de um certo equilíbrio político, primado por medidas de responsabilidade. Veja, o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele está longe de ser o teto de gastos. Eu acredito que a gente vai ver mudanças dele no Congresso, algumas coisas para torná-lo um pouco mais estrito, pensando, por exemplo, qual a punição para o governo, caso ele não cumpra as regras ali, o que está determinado na meta. Eu acredito que isso virá sim e deixará ele um pouco mais estrito, mas ainda assim ele não será tão restritivo quanto era o teto de gastos. Isso é um problema? Olha, por um lado, de fato, ele, enquanto regra, ele vai permitir ali um aumento de gastos ao longo do tempo. Por outro lado, se a gente viu que por 3 anos consecutivos o teto de gastos foi violado, seja pelo governo Bolsonaro e, no ano passado, tanto pelo Bolsonaro quanto o governo Lula, que estava entrando para este ano, também já votou a violação dele, quer dizer, o teto tinha virado uma letra morta. Uma regra que é restritiva demais, que não dá conta da realidade política do país, ele também acaba se impondo a necessidade de substituí-lo. Então, do ponto de vista assim, puramente econômico, da segurança, pensando apenas em termos técnicos, o novo arcabouço é pior que o teto? Olha, talvez, provavelmente, ele garante menos o equilíbrio fiscal. Agora, pensando que uma regra, não basta ela ser tecnicamente boa, ela também tem que ser politicamente factível, então me parece que o novo arcabouço, possivelmente com mudanças trazidas pelo Congresso para torná-lo aí um pouco mais estrito, ele vai ser um avanço para o Brasil. Não será, Gleisi, a volta do teto de gastos, mas será sim a volta de algum tipo de regra que nos indique um horizonte de equilíbrio fiscal. Sem isso, é o caos. Hélio, queria te ouvir. As propostas que o Cajado está levantando, ele ainda não apresentou o texto, está reunido ali com uma série de parlamentares, mas o que ele está querendo é algumas travas se o governo não cumprir a meta de resultado primário, né? Ele está falando impedir a contratação de servidores, colocar ali alguns mecanismos que a gente tinha no teto de gastos, não está falando em possibilidade de impeachment,
impeachment, o que o PT chama de criminalização desse debate que existia na lei de responsabilidade fiscal, mas quer colocar alguma responsabilização efetiva. Faz sentido para você? Sem dúvida faz sentido, Raquel. O que essa regra fiscal se propõe, em primeiro lugar, é retirar a lei de responsabilidade fiscal para o governo federal. E a lei de responsabilidade fiscal, como a gente sabe, tinha, inclusive, a questão de criminalização, sim, que poderia gerar impeachment, que se você não cumpre, né, você incorre em crime de responsabilidade. Eu me lembro de uma época, há uns anos atrás, que tinha 100 prefeitos presos no Brasil por descumprir, no início, né, a lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo PT agora retirou, ele não quer mais que a lei de responsabilidade fiscal se aplique ao governo federal, que já é muito ruim. E como você mencionou, Raquel, o teto de gastos tinha lá certos gatilhos, né, como é que você chamou os gatilhos? Travas. As travas. Tinha as travas de que se não estiver cumprindo com o teto de gasto naquele momento, você tem mecanismos de correção disso. Ou seja, você não pode aumentar o salário de funcionário público, você não pode contratar mais gente, tinha vários outros que eu não me lembro mais, mas que ajudavam a trazer de volta para a meta. Como está a regra fiscal, não existe essa trava. Não, nem o tapinha na mão existe. Ou seja, você promete uma regra e se você não cumprir, você fala, tudo bem, vamos continuar fazendo os gastos que a gente gostaria. Não faz sentido. Por isso, o Congresso tem toda a razão em estabelecer mecanismos de correção para essa regra, que é um piso de gasto. Ao contrário do teto de gasto que foi revogado, é um piso de gasto. Tem que subir todo ano os gastos entre 0,6% em termos reais e 2,5% em termos reais. Já é uma péssima regra. Imagina essa regra sem o gatilho, sem as travas. Eu vou pedir ao Guilherme, nosso editor-chefe, para espelhar para nós um documento que a nossa Tainá Falcão acabou de receber. São as sugestões do PSD, de Gilberto Kassab, que está reunido agora com o Alexandre Padilha, algumas sugestões para mudanças no teto de gastos. E olha o que o partido, que tem 3 ministérios do governo, coloca. Olha, em um contexto de batimento das metas, não batimento, obrigado, Hélio, e piora do cenário fiscal, e o não contingenciamento de despesas, o aumento de gastos obrigatórios, o desrespeito a determinadas vedações devem prever a responsabilização dos gestores. Então, Janaína, o que o PSD está sugerindo, um partido do Centrão, mas principalmente um partido da base do governo, é que tenha, sim, na prática, alguma responsabilização dos gestores se eles não cumprirem as metas de superávit primário que eles estão propondo. A equipe do ministro Fernando Haddad sempre diz, olha, vai ter ali uma carta que vai ter que ser escrita para o Congresso Nacional, a gente não pode se comprometer ali, criminalizar, porque senão a gente vai colocar sempre uma meta que é muito fácil de ser cumprida. Agora, são os partidos da base do governo pedindo isso. Por que o PT vai ficar brigando com isso? Então, eu volto à mesma tecla. Não vejo como uma questão de ser da base ou não ser da base. É uma questão de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal, uma conquista da cidadania, uma conquista que vem do ano 2000. Ela traz obrigações administrativas, obrigações fiscais, obrigações contábeis, obrigações penais, porque ela altera, por força dessa lei, houve uma alteração no Código Penal prevendo crimes e também houve alteração na lei que prevê o impeachment. O arcabouço apresentado pelo ministro Haddad, muito embora venha como uma regra para criar ali alguma proporcionalidade entre gastos e receitas, na verdade, né, a grande inovação desse projeto é desnaturar a lei de responsabilidade fiscal e revogar em vários pontos quaisquer comprometimentos, quaisquer responsabilidades da União. Então, quando vem PSD
ou outros partidos que eventualmente tenham apoiado o presidente Lula na eleição e eventualmente até participem do seu governo, dizer, olha, não tem cabimento o que vocês estão propondo, eles não estão negociando, não estão pedindo dinheiro nem mais cargo, eles estão agindo conforme a previsão constitucional do papel dos parlamentares. Então, é algo muito positivo e eu ouso insistir na tese de que essa tal briga da presidente Gleisi, a presidente do PT Gleisi e o ministro Haddad é estratégia para eles conseguirem passar o projeto conforme saiu do governo, do Poder Executivo. Porque se não tem ali algum grau, né, de drama interno, a negociação vai ser para tornar o projeto mais rígido, pró-responsabilidade fiscal. Agora, se o ministro Haddad fica na seguinte situação, olha, gente, eu sei que vocês estão achando que o projeto é muito aberto, é muito frouxo, vamos utilizar em termos de responsabilidade fiscal, mas vejam, eu estou apanhando dentro do meu próprio partido, eu estou apanhando dentro do governo, estou apoiando na base, é estratégia. Eles não têm nada de pouco inteligentes para não utilizar, eles são muito estrategistas, são competentes quando querem emplacar alguma situação, então eles vão criar essa briga para dizer o seguinte, olha, eu fui até onde era possível com a minha base. O projeto é muito ruim, muito ruim. Se a questão é só criar uma regra, né, entre gastos e receitas, tira o resto. Por que tem que mexer na lei de responsabilidade fiscal? Só cria essa regra. Então, assim, é um projeto muito ruim. Fico feliz que os partidos estejam sendo muito cautelosos nessa análise e que sejam duros e que não se intimidem, não se penalizem com essa tal briga, porque não sei até que ponto a briga é real. Janaína, discordo de você. Eu venho acompanhando muito de perto essa apuração e é uma briga, assim, ferrenha entre os dois lados dentro do PT. Realmente tem visões de mundo, assim, diferentes. O ministro Fernando Haddad acabou sendo convencido da importância de algum controle de gastos e enfrenta muito, mas muito fogo amigo. Caminoto, queria jogar para você essa questão do arcabouço fiscal, mas emendando com o que a gente estava conversando no começo. O governo tem dificuldade para atender os seus partidos da base, não está conseguindo votos, mas quando você vai para a questão do arcabouço, parece que os partidos da base, para, enfim, atender o capital privado, o mercado que está, né, empenhado em ver essa proposta aprovada, que está preocupado com o efeito disso na Bolsa, no câmbio, parece que eles estão defendendo mais o arcabouço fiscal do que o próprio PT. Pois é. É uma situação meio, como meus filhos diriam, bizarra, né, que a gente está vendo nessa questão fiscal. A minha visão disso é o seguinte: a parte majoritária do PT, ela não acha, ela é contra o controle de gastos. Ela tem uma visão estatista, ela tem uma visão de que gasto social é necessário, que o controle de gastos é uma exigência do mercado, do rentismo, das elites, etc. Esta é uma visão majoritária dentro do governo, da parte petista, né? E a criação do arcabouço, né, que virou arcabouço fiscal, essa proposta de lei, para uma ala dentro do PT, ela virou quase assim, tudo bem, vamos propor o arcabouço, ter umas novas regras, mas no fundo é que nós queremos gastar mais. Nós vamos gastar mais, vamos tentar legalizar isso. E no momento que começa uma resistência, né, por parte do Congresso, que pode limitar isso de alguma maneira, essa proposta do governo, obviamente isso gera um atrito interno do governo. Então, eu acho que uma queda de braço existe, sim. Eu concordo com a Janaína, pode ter um drama aí meio ensaiado também. Eu também não vejo o próprio Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, embora tenha uma posição muito mais moderada em relação à fiscal, mais pragmática, também não há um entusiasmo pelo um controle fiscal mais rigoroso, mais comprometido. Então, nós temos uma situação realmente de conflito. E sim, o mercado, vamos dizer, os agentes do mercado, né, eles estão vendo assim, olha, é melhor alguma coisa do que nada, né? Então, há uma tentativa assim, de modular
essa proposta fiscal de uma maneira que tenha alguma garantia de controle fiscal. Mas isso, por enquanto, não acontece. Há, sim, uma enorme desconfiança com as intenções reais do governo.